amigos, tudo bem? Eu sou o professor Décio Terror e é com enorme satisfação que eu me apresento aqui e apresento o nosso curso de revisão para o concurso da ANAC. A gente vai trabalhar a língua portuguesa de uma forma resumida, procurando abarcar aquilo que a banca vem cobrando, que a Banca Exaf vem cobrando nos seus concursos. A gente tem a intenção aqui de trabalhar com resumo. Veja bem, como o Carlos Xavier afirmou para vocês no vídeo de apresentação, né, de todo o revisional, a nossa intenção aqui não é aprofundar em todo o conteúdo, mas as nossas apostas para o seu concurso. O que a banca vem cobrando para a gente dar um direcionamento no seu estudo. Como ele mesmo disse, existe então dois perfis para este nosso curso de revisão. De repente o cara, pô, não tive dificuldade, Terror. Normalmente eu não tenho dificuldade em português, não. Faz aquela revisão, tem uma noção geral, a forma como a banca cobra, poxa, já dá pelo menos uma sustentação interessante. Ah, não teve tempo mesmo, Terror. Eu não tive tempo de trabalhar, mas tenho dificuldades na língua portuguesa. Opa, o que a gente tem que fazer então? Pega aquela revisão, observa minuciosamente os toques que a gente vai dar para você fazer uma boa abordagem da sua prova. Isso vai trazer muita diferença na resolução de questões. Então essa ideia ela é importante a gente também observar, tá ok? Pessoal, eu queria apresentar para você o conteúdo programático do edital. Olha só. Veja só como é que a banca nos facilita, né? Olha só como é que ela nos facilita. Quem olha isso aqui, acha o quê? Poxa, tranquila. Tem apenas 6 temas pra gente, ó. Compreensão textual, ortografia, semântica, morfologia, sintaxe, pontuação. Moçada, aqui, ó, a sintaxe é um mundo de cobrança aqui. Na sintaxe, ele pode cobrar os termos da oração, a pontuação que envolve, porque pontuação também é sintaxe, tá ok? Faz parte da sintaxe. A pontuação interna, quer dizer, dentro da oração. A pontuação externa, isto é, a pontuação entre orações dentro de um período composto. Isso é muito interessante a gente observar também. A concordância, a regência, a crase. Então, tudo isso tem relação aqui, ó, na sintaxe. Morfologia ainda maior. Então, o que a gente nota na morfologia? O que a gente vai observar na morfologia? A morfologia, moçada, ela trabalha as classes de palavras. Com foco naquilo que a Exaf cobra, as classes de palavras. Quais classes de palavras? Então nós temos substantivo, adjetivo, advérbio, verbo e assim por diante, né? O que a gente nota que a banca efetivamente cobra? Preposição, ela cobra verbo, ela cobra pronome, é o que a gente vem notando, advérbio. Então, esses daí, a gente vai dar um reforço. A gente vai notar que aquilo que é mais importante na parte de verbo é o emprego do tempo verbal. Quando eu uso o futuro do pretérito, quando eu uso o presente do indicativo e assim por diante. A flexão irregular mesmo, para poder saber como o verbo se flexiona, se eu soubesse ou se eu sabesse, que não existe sabesse, né? Isso aí a banca não cobra, não tem cobrado. A gente vai naturalmente observar que ela cobra mesmo é o emprego do tempo verbal. Pronomes, quer dizer, o seu uso anafórico. Então, quem é o pronome átono ali, o átono o ou átono lhe, ele retoma que palavra no texto. Então, uma boa compreensão do texto também já vai ajudar nesse aspecto da morfologia. Semântica, a gente vai trabalhar os elementos parônimos, homônimos. Muitas vezes, esses parônimos, homônimos já vão ajudar também aqui na ortografia. E ortografia não é só emprego de letras, também a banca entende como ortografia a acentuação gráfica. Estará aqui junto disso aqui também. Então é bom a gente se ligar nisso para a gente não fazer uma interpretação equivocada, né, do edital. Poxa, tem bem pouquinho. São 20 questões. Eles vão tirar 20 questões da compreensão textual, e a compreensão textual não é simplesmente você ter um texto e fazer sua interpretação. Não é só isso. A gente vai observar que a banca Exaf, ela também cobra a continuação coesa e coerente. Isso é, ela vai colocando, ela tem lá, deixa um espaço no meio do texto. E você tem as alternativas que você deve completar para poder dar uma coerência e uma coesão no texto. Isso aí a gente vai trabalhar, como a gente vai abordar isso, né? Outra coisa também que ela trabalha é a ordenação de frases.
A gente vai falar um pouquinho agora sobre essa ordenação de frases. Então, está tudo dentro de compreensão textual. O edital não prevê continuação coesa e coerente. Nenhum edital da ESAF tem isso. Ordenação de frases, mas você vai ver, dentro do aspecto lá de compreensão ou interpretação textual, nós teremos a ordenação de frases, a continuação coesa e coerente, assim por diante. Então, aqui está muito resumido tudo aquilo que a banca pode nos cobrar. Tá? Então, aqui não se iludam, não pensem que o conteúdo é pouco. O conteúdo não é pouco, não. Mas a gente vai procurar direcionar o seu estudo. É isso que a gente vai fazer, vai direcionar o seu estudo. E esse direcionamento vai ser dado de acordo com o conteúdo por temas. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, a sintaxe da oração. Eu já vou canalizar colocando algumas questões em cima desse tema. Depois a gente vai falar sobre a pontuação, período composto, suas conjunções, continuação coesa e coerente, e assim vai. Então eu vou procurar sempre trabalhar com questões em seguida ao trabalho teórico. Na realidade, um resumo dessa teoria para você. A gente vai falar agora um pouquinho a respeito da ordenação de frases, para você ter uma noção da nossa didática. Comigo na tela, vamos lá. Então, a primeira frase, como nós falamos aqui, ela deve ter esse tom generalizante, um tom introdutório. Ainda, o seguinte, nessa primeira frase, não deve haver palavras anafóricas em relação à oração anterior, ok? A uma oração anterior, por isso que não coloquei crase aqui, tá certo? Em relação à oração anterior, a qualquer oração anterior, né? É o que nós comentamos anteriormente. E outra coisa, para sempre facilitar, o que você vai fazer? Você vai colocar o numeral, o ordinal, primeiro. Né? Porque a banca às vezes coloca o ordinal primeiro ou o cardinal 1. Tá? Então, verificou lá, opa, tem noção de introdução. Vai lá e coloca o número 1 lá, que é a frase primeira do nosso texto. Vamos então procurar colocar isso na nossa questão? Olha lá. Então, como nós falamos, é a questão do Ministério da Fazenda, APO 2015. A prova que aconteceu há pouco, né? Beleza, então vamos lá. Leia os trechos que se seguem e ordene-os de modo a preservar a coerência e a coesão textual. Moçada, eu resgatei dessa prova apenas duas questões desse estilo aqui, mas ela cobrou isso pelo menos 4 vezes nesta mesma prova, uma prova de 20 questões. Então ela cobrou bastante. Inclusive, o normal é ela cobrar apenas uma por prova, mas nesta prova especificamente, de 2015, a gente então tem 4 desse tipo. Então é bom a gente ficar ligado nisso, tá legal? Vamos lá. Eu estou procurando a primeira frase do texto. Aí eu leio o seguinte, olha só. Esta frase aqui, ó, ela pode ser a primeira do meu texto? Desde então, ó, terror, desde então, esse então aí vai marcar pra gente um tempo que deveria ter sido mostrado anteriormente no meu texto. Então, não cabe o desde então como iniciando uma frase, e uma frase introdutória do meu texto. Concorda comigo, moçada? Eu não posso iniciar um texto falando, desde então, mas desde então, quem é esse então? Qual é esse tempo aí? Então não cabe. Olha só a próxima. Eu poderia dizer que essa daqui poderia iniciar o meu texto? Com esclerose múltipla, a publicitária Bruna Rocha Silveira foi aprovada para doutorado em educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e aí por diante. Olha só. Você vai notar que realmente tem um tom introdutório aí. E o mais importante, há algum elemento anafórico ou algum conectivo que faz referência a uma informação anterior? Não. Opa, tem tudo para essa daí ser a que inicia o meu texto. Então a gente dá uma marcadinha nela aí, ó. Marquei em azul para você. Tá legal? Ok, vamos pegar a próxima. Não é só chegar nessa daqui e partir para a questão não. Não, vamos para a próxima. Olha só a próxima. Vamos pegar essa daqui, ó. A ponto de desistir do curso, passou a experimentar uma medicação. Vem cá, quem é o sujeito de passou? Imagine só você, começando um texto, falando o seguinte, rapaz, a ponto de desistir do curso, passou a experimentar uma medicação. Ô, terror, tá ficando doido? Quem é que passou a experimentar uma medicação? Eu tenho que ter alguém aí. Então, faltou meu sujeito, correto? Por que faltou o sujeito? É o que nós comentamos lá na nossa parte de concordância, né? É o sujeito elíptico. Por que é o sujeito elíptico? Porque ele faz referência a alguém dito anteriormente no meu texto, tá certo? Não está escrito literalmente, mas eu tenho que saber de quem se fala. Então, não houve uma indeterminação do sujeito aí. É um sujeito elíptico, faz referência ao elemento anterior. Por conta desse verbo aí, a gente já sabe também que não pode, esta oração aqui, né, essa frase aqui, ela não pode iniciar o nosso texto.
isso. Olha o próximo. A doença forçava-a. Forçava quem? Olha só, o uso do pronome átono aqui, ó. Ele é um recurso anafórico, tem que retomar alguém. Então, a doença forçava, que doença? Ele falou a doença, quer dizer, uma doença dita anteriormente. Concorda comigo? E outra coisa, a impedia. Impedia quem? Eu não falei ainda, supostamente eu não falei ainda no meu texto. Se eu considerar que essa daqui iniciaria o meu texto, né? Então, opa, essa também não serve para iniciar o meu texto. Por enquanto, isso aqui está vingando, né? Ó. Isso aqui está vingando. Olha a próxima. Então, olha só, esse então aqui já não tem jeito. Esse então é justamente, traz para a gente uma ideia de conclusão. Eu não posso iniciar o meu texto com essa palavra então, não é? Então os tremores apareceram e ela pôde, ela quem? No meu texto eu comecei agora, como é que eu vou colocar apenas o ela? Eu tenho que fazer, aí no caso eu tenho que fazer referência a um substantivo anterior, a uma pessoa anteriormente dita. Por isso então, a gente já sabe que não cabe essa frase também como primeira. Aí é o seguinte, o que você vai notar? Opa, terror, então essa daqui ó, pode ser a nossa primeira frase, né? Ela vai introduzir o meu texto, tranquilo. O que a gente vai pensar então, moçada? A gente colocou então o número 1 ali, ó, certinho. Beleza. O que a gente vai fazer então? A gente vai trabalhar com essas lacunas aí, tá certo? O que você vai fazer então? Você agora vai começar a deitar essas lacunas aí, ó, tá certo? Ó, esses parênteses aí com as suas lacunas. A gente começou a deitar, percebeu então, ó, voltando para cá, ó, você vai perceber aí, ó, essa daqui, ó, é a segunda frase, beleza? Porque isso daí, normalmente as pessoas que confundem um pouquinho, então é bom ficar ligado. Então, veja só, a gente vai deitar esses parênteses aí, com essas lacunas aí, ó, tá certo? A gente vai então observar como é que vai ficar isso daí, ó. Nas alternativas, eu tenho que ter esse número 1, ó, esse número 1 tem que ser a segunda lacuna, o segundo grupo de parênteses aí, tá certo? É só a gente ir lá na alternativa agora e observar qual delas tem o número 1, vamos comparar aí, ó, qual delas tem o número 1 na segunda lacuna? A letra E. Fechado? Olha só que questão tranquila, a letra E é a correta. E você acredita que muita gente... E você acredita que muita gente me ligou, me mandou WhatsApp falando que tinha se equivocado na hora? Tem gente que quer cobrar o quê? Quer observar que o 1 está aqui, a 1 está aqui, então eu vou marcar a letra A. Acaba passando batido. É uma questão muito simples e a Banca Exaf sabe que ela é simples, que você faz essa questão em 1 minuto e meio no máximo, para você ter tempo para poder responder as questões mais bem elaboradas à frente, que dão mais trabalho lá na frente. É questão que você não pode errar, tá legal? Beleza, vamos partir para a próxima? Olha só a próxima. Numere os fragmentos abaixo de maneira a compor um texto coeso e coerente. Então, de novo, a gente tem a ordenação. Vamos lá. No plano geográfico, é notória a unidade da América Latina como fruto de sua continuidade continental. Moçada, se a gente olhar aqui, tem algum problema aqui de esta frase ser a primeira do meu texto? Há algum recurso anafórico aí? Né? Não há. Tá vendo só? Bem tranquilo, né? Ó, no plano geográfico, é notória a unidade da América Latina como fruto de sua continuidade continental. Tranquilo, né? Beleza. Vamos pegar outra. Ainda hoje, nós, latino-americanos, vivemos como se fôssemos um arquipélago de ilhas que se comunicam por mar e pelo ar e que com mais frequência se voltam para fora, para os grandes centros econômicos mundiais, do que para dentro. Rapaz, essa aqui também tem um tom generalizante, né, de abertura de texto muito legal. Essa aqui também pode ser, sim, uma frase inicial do meu texto. Opa, essas duas aí, elas têm cara, né, de realmente iniciar o meu texto. Então, vou marcar a primeira com azul, vou marcar a segunda com azul também. Então ainda fiquei na dúvida. Tá bem, mas ela não está tão fácil quanto aquela primeira, não é? Vamos lá. Olha o próximo. Efetivamente, a unidade geográfica jamais funcionou aqui como fator de unificação. Cara, olha só. Você imagina você iniciando um texto, tá certo? Iniciando um texto assim. A unidade geográfica jamais funcionou aqui como fator de unificação. Aqui onde, cara pálida? Onde é o aqui? Você tem primeiro que falar onde está, para depois você falar que você está aqui. Então esse referente aqui, ele vai fazer uma referência a um lugar dito anteriormente. Isso tem que ficar claro para a gente. Tranquilo? Vamos observar se tem mais alguma coisa aqui para a gente poder
também, né, notar se há anaforismo ou não? Porque as distintas implantações coloniais, das quais nasceram as sociedades latino-americanas, coexistiram sem conviver ao longo dos séculos. Cada uma delas se relacionava diretamente com a metrópole colonial. Aí a gente não vê muita coisa. Mas terror, olha só, ele falou aqui, ó, de latino-americanas. Pois é, mas olha só, esse aqui faz referência a alguma coisa que já havia sido dita. Olha só o tom que nós temos aqui, já de andamento. A palavra efetivamente também já ajuda, tá certo? Pura e simplesmente pela palavra efetivamente, não. Mas o aqui nos dá esse tom de que ele faz referência, anteriormente ele fez referência a alguma coisa, a algum lugar. Tá legal? Beleza, então, por conta disso, a gente vai dar uma tirada nessa frase 3 aí, ok? Vamos à próxima. Toda vastidão continental se rompe em nacionalidades singulares. Aqui a gente tem uma afirmação, que não tem recurso anafórico e ele, de certa forma, tem um tom generalizante. Então, vou marcar de azul também. Pode ser que ela seja inicial. Ok. Agora aqui, ó, essa base física, essa base física aí, ela faz referência a alguma coisa dita anteriormente. Então, não posso iniciar meu texto com ela. Então, fica fora realmente. Tá legal? Beleza, ainda colocou o porém aqui para reforçar. Ó. Porém, quer dizer, é contraste com em relação a alguma coisa dita anteriormente. Então, a gente vai observar o quê? A gente vai observar que a frase de número 3 aqui e a frase de número 5, então, ó, a última e a antepenúltima, elas não podem iniciar o texto. Então, não pode haver número 1 nessa terceira lacuna, nem na quinta lacuna. Tranquilo? Vamos agora confrontar e comparar com as alternativas dadas para a gente. Então, vamos lá. Ó. Eu sei que o 1 cabe, né, lá na primeira lacuna e também na quarta lacuna. Não tem nada nessa segunda lacuna aqui. Está vendo só? Não tem o número 1 aqui. Opa, se não tem esse número 1 na segunda lacuna, significa que ele já sabe que você ficaria na dúvida nessa daqui, ele já tirou. Opa, candidato, isso aí você não precisa se preocupar. Então, você vai ficar com o número 1 aqui, essa possibilidade aqui, ou aqui, meu camarada. Tá certo? Ou na primeira ou na penúltima. Justamente que está aqui marcado pra gente, ó, de azul aí, ó. Tá legal? Ó? Aí eu já eliminei também aqui. Então você sabe que a alternativa D, ela não pode, ok? E a alternativa C também não cabe. Então se você tivesse dúvida, não, poxa, mas aquela frase da segunda lacuna lá, ela caberia. Não cabe porque ele já te deu essa resposta. Então você viu, lá naquela primeira questão, a gente já chegou aqui, bateu o olho aqui e já tinha respondido a questão. Agora, nós temos 3 possibilidades. Então, o que eu concito você a fazer? Que eu vejo que dessa forma, resolvendo todas as provas, a gente percebe que assim dá resultado, tá? Você evita cair em pegadinhas. Quando acontece isso, o que você faz? Então, eu tenho a possibilidade de ser a letra A, a letra B e a letra E. O que você faz então? Na ordem alfabética mesmo. Pega a A e esgota a possibilidade. Não deu certo? Pega a letra B e esgota a possibilidade. Não deu certo, você sabe que a letra E é a correta. Tá legal? Procure fazer isso de forma metodológica, porque assim você evita ser pego de surpresa na prova, tá certo? Porque às vezes fica parecido mesmo. E aí o contexto vai fazer toda a diferença. Ok, então vamos testar com a letra A? Vamos lá. Bom, então, imaginando que a letra A é a correta, a gente já vai colocar o número 1 e o número 2 aí. Ó. Então, vamos verificar se dá coesão? Olha lá. No plano geográfico, é notória a unidade da América Latina, apresentando lugar, que ele falou do aqui, né? Então, ele está apresentando lugar para a gente. É notória a unidade da América Latina como fruto de sua continuidade continental. Beleza. Aí, A2, segundo a letra A, A2 é esse daqui, ó. A essa base física, moçada, que base física é essa? A continuidade continental. Ele não falou no plano geográfico, a relação é física mesmo. A essa base física, porém, não corresponde uma estrutura sociopolítica unificada. Veja bem, ele falou no plano geográfico, físico, é notória a unidade da América Latina, como fruto de sua continuidade continental. Quer dizer, então, fisicamente, ela tem uma unidade. Porém, olha o contraste aqui, ó. A essa base física não corresponde uma estrutura sociopolítica unificada. Fisicamente, sim, mas sociopolítica não. Por isso que temos o porém aqui.
nem mesmo uma coexistência ativa e interaturante. Opa, então a gente já sabe, essa 2 aí tem tudo para ser mesmo a sequência correta. Segunda alternativa A gente tem como terceira frase o seguinte: toda a vastidão continental se rompe em nacionalidades singulares. Isso é uma crítica com base nisso daqui, ó. Porque ele falou que não corresponde a uma estrutura sociopolítica unificada. Logo em seguida, ele confirma, olha só. Toda a vastidão continental, da qual ele falou aqui em cima, né, ela se rompe com nacionalidades singulares. Por quê? A nacionalidade tem relação com essa estrutura sociopolítica, correto? Ele falou que ela não é unificada, por isso que ele falou de singularidade. Então, de certa forma, o 3 reforça o que foi dito na 2. Tranquilo, até agora está tudo batendo. Vamos para a próxima? Vamos lá. Número 4. Efetivamente, a unidade geográfica jamais funcionou aqui onde, moçada? No lugar onde ele vive, beleza? Ele está falando de América Latina, né? Então, a unidade geográfica jamais funcionou aqui como fator de unificação, reforçando tudo que ele falou aqui, né? Porque as distintas implantações coloniais das quais nasceram sociedades latino-americanas, ele reforça, coexistiram sem conviver ao longo dos séculos. Cada uma delas se relacionava diretamente com a metrópole colonial. Então não havia, segundo ele, essa coexistência, beleza? Entre as nações da América Latina. E aí, na número 5, isso aqui, ó, ao longo dos séculos, correto? Ó, jamais funcionou ao longo dos séculos. E ele dá um encaminhamento, olha só a progressão temporal. Mas ainda hoje, nós, latino-americanos, vivemos como se fôssemos um arquipélago de ilhas que se comunicam por mar e pelo ar, que com mais frequência se voltam para fora. Então aí a gente vai observar com os Estados Unidos, com a Europa, né, para os grandes centros econômicos mundiais do que para dentro, do que internamente dentro da nossa América Latina. Olha só, o tom generalizante que a gente havia comentado dessa número 5 aí, ó, ela na realidade é a conclusão, que é uma forma assim de a gente reforçar, de transmitir uma ideia geral, retomando essa ideia que foi iniciada aqui na introdução. Por isso que a gente notou que tanto a 1 quanto a 5, né, elas ficaram bem próximas, tanto essa primeira aqui, ó, quanto a segunda aqui, elas ficaram bem próximas de ser a primeira frase do texto, não é? Beleza, porque justamente a introdução ela abre a discussão e bate de forma geral e a conclusão também. Agora olha só, depois de você ler tudo encadeado direitinho, olha só como é que esse ainda hoje aqui, ele tem força argumentativa, ele é uma progressão temporal do que ele falou que jamais funcionou relacionando ao passado, ao longo dos séculos relacionando ao passado, ele fala que perdura ainda hoje, né? Por isso, então, a gente tem certeza agora é certeza, sem perder tempo, que a letra A realmente é a correta. Então, nós temos lá, a ordem é 1, 5, 4, 3, 2 e nós temos aqui 1, 5, 4, 3, 2. Tá legal? Questãozinha simples, né? A gente nota aqui essa ordenação de frases. É uma questão simples, mas que tem muita gente que perde ponto de bobeira. Tem que tomar muito cuidado, tá legal? Bom, companheiros, então a gente finaliza essa nossa aula dizendo a vocês o seguinte, que é uma satisfação muito grande ter você nesse nosso curso. A nossa intenção é fazer com que tudo aquilo que for essencial para que você se dê muito bem na prova será visto nesse nosso curso. Essa é a nossa ideia. A gente não pretende de maneira alguma abordar todo o conteúdo de língua portuguesa, que a gente sabe que ele é extenso, mas tudo aquilo que for efetivo para a sua prova, conforme o que a banca vem cobrando, pode ter certeza que a gente vai ver sim nesse nosso curso. Um detalhe, a gente vai trabalhar também, ao final das nossas aulas, eu vou colocar uma prova comentada para você ter uma visão global de como a banca cobra. Que aí a gente vai, de alguma forma ou outra, a gente vai tocar em tudo o que está previsto no edital para o seu concurso. Além disso, eu vou colocar algumas dicas Eu vou falar além disso, aí você corta. Tá? Além disso, eu vou colocar algumas dicas a respeito da discursiva. Então, a forma de abordagem da discursiva. Para quê? Para poder deixar você tranquilo para a sua prova. Tá ok? Um grande abraço, até mais.